Nesse vídeo eu vou te revelar a fórmula da autoconfiança. Se você quer saber a fórmula secreta da autoconfiança, então continua aqui comigo. Aqui é a Jéssica e hoje vamos direto ao ponto. Afinal, você está aqui para saber a fórmula secreta da autoconfiança. Ingrediente 1. Não coloque ninguém num pedestal, não se ache menor que ninguém. E evite fazer comparações. Você já reparou que quando você se compara, você nunca se compara com alguém que você considera estar abaixo de você. Você sempre se compara com pessoas que você considera ter muito mais do que o que você tem, ser muito mais do que aquilo que você acha que é. Mas na verdade, todos nós estamos no mesmo barco. Algumas pessoas têm mais dinheiro, outras têm menos, mas isso não torna elas mais ou menos especiais. A comparação destrói completamente a sua autoestima e a sua autoconfiança. Se você quer realmente ser mais autoconfiante, você precisa parar com comparações. E as comparações às vezes vão de coisas mais simples até coisas mais complexas. Por exemplo, fulano ganha mais que eu ganho R$1.000, fulaninho ganha R$3.000. Fulano é muito mais bonito que eu. E o que você precisa prestar atenção? Existem coisas que você vai se comparar e você nessa existência não vai conseguir transformar na sua vida. Um corpo sim é possível você transformar. De repente você é uma pessoa magra ou gorda e você quer entrar numa academia e você entra e fica com aquele corpo malhado, aquele corpo sarado de academia. E isso são coisas que você pode transformar. Tem coisas nessa vida que você não tem como transformar. Então, sempre que estiver nesse conflito ou se comparando, você deve pensar o seguinte: existem duas formas de resolver isso. Ou você transforma a situação ou você aceita. Tem coisas que não temos como mudar nessa existência. Então, a única coisa que podemos fazer é aceitar as coisas como são. Já outras a gente pode melhorar, a gente pode aperfeiçoar. Então, simplesmente a gente vai fazer um plano de ação e tomar as medidas necessárias para fazer essa transformação. Agora, simplesmente ficar se comparando por se comparar, sem tomar atitude nenhuma para se melhorar, isso é apenas uma autossabotagem. É apenas mais uma forma de destruir completamente a sua autoestima. Então, primeiro ingrediente, pare de se comparar com outras pessoas. Tenha as pessoas como modelos, como pessoas que talvez você queira seguir ou queira ser semelhante a ela, mas nunca coloque ela no pedestal. Nenhuma pessoa deve ser colocada em um pedestal. Colocar qualquer pessoa nessa condição, ainda que mentalmente, traz a impressão que existe alguém melhor que outra pessoa. E na verdade não existe, isso é uma pura ilusão, porque todos nós viemos da mesma fonte. Todos, absolutamente todos, precisaram de um útero para se desenvolver. E precisaram de pessoas para que cuidassem delas, para que elas conseguissem se desenvolver. Ainda que essas pessoas não tenham recebido a atenção, o afeto desejado, elas receberam pelo menos o mínimo necessário para que elas pudessem crescer e evoluir. E adivinha só, no nosso recomeço, todos nós também passaremos pela mesma experiência de morte do corpo físico. Então, o mais importante é, não coloque ninguém num pedestal, não se compare com ninguém, transforme aquilo que você tem potencial para transformar, aquilo que realmente é possível transformar. Ingrediente 2, experiencie passar pelas situações, quebre o padrão de ser você mesmo. Todos nós costumamos ter um padrão de comportamento. Quebre esses padrões, procure fazer coisas que você não tem o costume de fazer, porque é o treino que vai te gerar a autoconfiança. Nós temos esses padrões de comportamento, então você precisa se acostumar a estar quebrando esses padrões de comportamento e substituindo por aquilo que você quer na sua vida. Por exemplo, se você tem dificuldade de conversar com pessoas na rua, pessoas estranhas, então você vai se colocar diante de situações em que você precise conversar com uma pessoa estranha. Ou simplesmente você pode fazer um exercício simples para começar. Quando passar por alguém, olhe no fundo dos olhos da pessoa, pergunte que horas são para alguém. Esses pequenos gestos, esses pequenos passos, eles vão construindo, eles vão aumentando a sua autoconfiança. Você tem que procurar ver, enxergar aquilo que você considera que você tem dificuldade. Então você vai lá e toma aquela ação, toma aquela atitude, mesmo que você esteja morrendo de medo. É necessário que você enfrente. Afinal de contas, corajosa não é aquela pessoa que não tem medo. Corajosa é aquela pessoa que enfrenta os seus medos. E esses padrões podem ser, por exemplo, os nossos sentimentos, os nossos
comportamentos, os relacionamentos que a gente fica sempre repetindo, aqueles mesmos padrões, as situações que acontecem em nossas vidas, sempre muito semelhantes, sempre muito parecidas, mexendo sempre nas mesmas estruturas. Presta atenção em quantas vezes você reage de forma muito parecida em situações semelhantes. Isso é um padrão de comportamento. Ingrediente 3, pratique o autoconhecimento. E agora eu vou te passar um exercício muito simples. Se você quiser, você pode pausar o vídeo enquanto você faz esse exercício em uma folha de caderno, um bloco de notas ou em qualquer outro lugar onde você possa escrever ou digitar. Você vai primeiro colocar as suas características positivas, o seu lado luz e o seu lado sombra, aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. O seu lado luz, o que é? É tudo aquilo que você tem de positivo. E o seu lado sombra é tudo aquilo que você tem que é considerado negativo ou não. Às vezes também tem os aspectos positivos que você reprime. Por exemplo, eu sou uma pessoa que gosta de ajudar outras pessoas, mas eu reprimo isso, eu não aceito, porque eu quero ser uma pessoa que só faz as coisas pensando em mim. Então você reprime. E isso, apesar de estar na sombra, não é um aspecto negativo, é um aspecto positivo, mas que você não deixa emergir, você não deixa vir à luz. Então, numa folha de caderno, você vai anotar todos aqueles aspectos que você considera positivos em você e todos aqueles que você considera negativo. Procure também observar os seus comportamentos, como você está agindo, e adicionar também aqueles pontos que são considerados pontos positivos e os pontos considerados negativos. Diariamente, tenha com você um papel e uma caneta para você anotar sempre que você tiver pensamentos negativos com relação a você, com relação às situações que você vem passando. E nesse caderno você vai anotar tudo aquilo de pensamentos negativos que você vai tendo durante o dia. E no final da noite, você vai refletir sobre tudo isso que você escreveu. Realmente faz sentido? Analisa frase por frase, vê se tem sentido aquilo que você escreveu. Eu tenho certeza que a maioria das coisas, se não todas as coisas que você escreveu, você vai perceber que na realidade você não tem aquilo ou que você não é aquilo. Porque durante o dia, nossa mente, ela é bombardeada por muitos pensamentos negativos. E se a gente não coloca energia ativamente para mudar esses pensamentos do negativo para o positivo, então a gente continua tendo esses pensamentos e a gente acaba se identificando e acreditando que somos esses pensamentos. Foque a sua mente no positivo e melhore os aspectos que você considera negativos, que são possíveis de mudar. Durante o dia, você pode ter pensamentos do tipo: eu não sou capaz, eu não consigo, nada do que eu faço dá certo, eu sempre estrago as coisas. Então você vai analisar esses pensamentos e vai se questionar sobre eles. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito, então faça isso, por favor. Ingrediente 4. Aceite as inseguranças da vida. Entenda que nem tudo você vai ter o poder de controlar ou de mudar. Foque a sua atenção, foque a sua energia em tudo aquilo que você pode mudar, em tudo aquilo que está sob o seu controle, em tudo aquilo que você tem um potencial de transformação. Existem coisas que estão além do nosso poder e essas coisas você deve simplesmente aceitar, porque não adianta tentar controlar uma coisa que não depende de você. Se você quiser, deixe seu comentário aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo mais aprofundado falando sobre isso. Ingrediente 5. A autoconfiança é interna. Não permita que pensamentos negativos invadam a sua cabeça. Seja sua fortaleza interna. É claro, busque se vestir bem, melhorar a sua comunicação com as pessoas, mas principalmente, lembre-se, o principal é o conteúdo interno. O externo deve ser apenas um acompanhamento do que você já tem dentro. Ele vai ser um reflexo de quem você é por dentro. Sempre que sua mente tentar dizer coisas negativas sobre você, mude para o lado positivo. Vou te dar um exemplo muito simples. Sua mente te joga dizendo assim: eu não sou capaz. Você vai e diz: eu sou capaz e merecedor de conquistar tudo aquilo que eu quero. E aí você vai adaptando para cada situação, para cada pensamento que você for tendo durante o dia. É um processo que exige um gasto de energia, sim, mas eu te garanto, vale muito a pena. Ingrediente 6. Aprecie suas qualidades, faça afirmações em frente ao espelho e mude a sua linguagem corporal. Você precisa amar, você precisa gostar das suas qualidades. As pessoas têm uma tendência muito grande de focar no negativo, de focar naquilo que elas não conseguem e se esquecem de olhar para
para aquilo que elas têm de belo, para aquilo que elas têm de bonito e para tudo aquilo que elas já conseguem fazer. Faça afirmações em frente ao espelho, principalmente logo após acordar e um pouco antes de dormir. Nesses horários, a sua mente consciente ela não está tão ativa e vai ser mais fácil dessas informações irem para o seu subconsciente e se tornarem, com o passar do tempo, comportamentos automáticos. É importante que você faça essas afirmações em uma postura corporal condizente com aquilo que você está dizendo. Por exemplo, se você quer ser uma pessoa mais autoconfiante, aumentar a sua autoestima, ou seja lá o que você quiser implementar na sua vida, você precisa dizer numa postura, por exemplo, assim: eu sou autoconfiante, eu tenho uma autoestima elevada, eu gosto de mim, eu me amo e me aceito profundamente, completamente. Você precisa sentir com todo o seu corpo o que você está falando. Não adianta você chegar na frente do espelho e falar: eu sou autoconfiante, eu gosto de mim, eu me amo, eu tenho uma autoestima elevadíssima, eu falo com bastante facilidade. Não adianta, você tem que se colocar numa postura condizente com aquilo que você quer trazer para a sua vida. Lembre-se daquela frase: finja até que se torne real. E uma postura corporal confiante não deve ser utilizada apenas em momentos que você está em frente ao espelho. Quando você estiver em casa, quando você estiver se alimentando, quando você sair com seus amigos, quando você estiver passeando pela rua, você sempre deve manter uma postura ereta, olhando para frente e nunca olhando para o chão. Sempre olha para frente. Evita ficar de braços cruzados ou com a mão totalmente imersa nos bolsos. Procura sempre manter a sua coluna alinhada. Aprenda a observar, a olhar as pessoas diretamente nos olhos dela. Não se intimide com as pessoas. Vá treinando aos poucos, que eu tenho certeza que isso vai se tornando natural para você. Você pode começar fazendo esse treinamento com o estranho e depois ir acrescentando isso com as pessoas que você convive. Ou fazer o contrário disso. Primeiro com as pessoas que você conhece, para depois fazer com pessoas que são estranhas. Ingrediente 7. Cuide de quem você mantém perto de você e não se importe com o que os outros pensam ou falam de você. Isso não quer dizer ser arrogante. Você precisa analisar, precisa passar por um filtro tudo aquilo que é dito para você. Para isso você poder analisar e saber: olha, isso faz sentido, isso não faz sentido, isso é apenas uma projeção que a pessoa está fazendo sobre mim, ou eu realmente tenho isso e preciso melhorar. Então, não se importe com a opinião dos outros, mas saiba analisar, saiba filtrar tudo aquilo que é dito para você. Não importa aqui por quem seja dito, tudo que é dito a você deve ser analisado com cautela e cuidado. É preciso que você tenha discernimento e sabedoria nesse momento. Tome cuidado com as pessoas que você mantém perto de você. Tem pessoas que são especialistas em tentar ou em mexer negativamente com o nosso emocional. E elas podem fazer isso das mais diversas formas, sejam com comentários desnecessários, com agressões, sejam verbais ou físicas, com sugestões sobre como você deve ser, como você deve se vestir, como você deve agir. E isso comumente não é visando o seu bem. É claro que essas pessoas, elas podem estar fazendo projeções, ou seja, aquilo que elas não aceitam nelas próprias, aquilo que elas querem mudar, mas não conseguem, ou até mesmo aquilo que elas têm na sombra, e elas acabam projetando isso em você como se você tivesse essa determinada característica que ela tem. E não necessariamente essas pessoas ou essa pessoa, ela faz isso porque ela quer te ver emocionalmente destruída. Às vezes as pessoas não fazem por mal. Às vezes essas pessoas, elas estão agindo inconscientemente, elas estão agindo no piloto automático. Essas pessoas, assim como nós, recebemos um programa durante toda a nossa vida e agimos de acordo com esse programa, de acordo com as nossas crenças, de acordo com aquilo que achamos certo. E agora a cereja do bolo para você que chegou até aqui. Você é uma pessoa que quer se desenvolver e ser a sua melhor versão. 1% melhor a cada dia. Por isso eu te digo, não se intimide com as outras pessoas. Muitas pessoas costumam usar máscaras sociais. Isso é mais comum do que você possa imaginar. Então muitas vezes você vê uma pessoa e você acha que aquela pessoa é super autoconfiante. Você vê aquela pessoa e você acha que aquela pessoa, ela tá num patamar, ela está em um nível que você considera muito mais elevado do que o nível que você está atualmente. E às vezes isso é só uma ilusão. Às vezes a pessoa só colocou uma cortina de fumaça e você tá se confundindo porque você não está conseguindo enxergar com clareza. Então, como
você pode perceber, não tem por que você se intimidar com outras pessoas. Na verdade, é bem possível que as pessoas com quem você convive ou quem você tem perto tenham as mesmas dificuldades que você e você nem sabe. A diferença é que essas pessoas, elas não admitem que tem essas dificuldades, essas questões mal resolvidas. Agora eu te pergunto, você já deve ter ouvido falar que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. E eu só tenho uma pergunta para te fazer. Você realmente quer ser a média das 5 pessoas com quem você mais convive atualmente? Reflita sobre isso. E para você que quer potencializar essa fórmula da autoconfiança, eu vou deixar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado no topo o link para o curso O Poder dos Arquétipos. Nesse curso você aprenderá a utilizar os arquétipos de forma correta. Os arquétipos, eles têm diversas utilidades, incluindo aumentar a autoestima, aumentar a autoconfiança, aumentar o seu magnetismo pessoal e muito mais. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários aqui embaixo que eu vou adorar te responder. Agora, aproveita e clica aqui embaixo no like para que eu possa continuar criando conteúdos semelhantes a esse para você. Eu quero agradecer a sua presença, foi um prazer te ter aqui comigo. Eu te vejo muito em breve. Um beijo e tchau!